Está no ar mais um Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Novamente aqui comigo tem a honra e prazer em receber Chico. Tudo bom, Chico? Tudo bom, Luiz? É com muita alegria que estamos aqui novamente. O pessoal de casa, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, porque toda hora de aprender não tem hora, né? Muito bem. E hoje, Chico, chegamos ao capítulo 96 do livro, não é? Esse capítulo ele tem qual título e ele se refere a qual frase de Tiago, não é? Hoje vamos estudar uma frase de Tiago. O título dele é Nas Palavras. Nas Palavras. E ele se refere à frase de Tiago, que está no 5,9. Tá? A frase é o seguinte: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Daí Emmanuel, então, ele vai discorrer a respeito do dom da palavra. Sim. Não é porque quando você queixa, você está usando da palavra. Não é isso, Chico? Exatamente, né? Aquele pedaço de língua que a gente tem na boca que a gente sai falando até não querer mais. E Emmanuel ele começa aí sendo uma comparação, não é? O que seria usar o dom, esse belo dom da palavra, na forma de queixa. Aí ele diz: mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo de lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Olha só. Então quer dizer, né? Você está desperdiçando, né? Um verdadeiro dom. A palavra é um jogando fora numa lata de lixo. É como se você iluminasse. Qual que é a utilidade de você iluminar o interior de uma lata de lixo? Nenhuma. Então quer dizer que ele tá falando que é inútil também a gente se queixar. E é mesmo, né? O que vai adiantar para resolver o problema? A queixa. Nada. Absolutamente nada, não é? Em seguida, ele inicia falando de como é iluminar a lata do lixo, né? Como você se queixar, você está literalmente jogando o dom da palavra no lixo. E ele fala, olha, tem diversas formas de você usar o dom da palavra corretamente. Sim, com certeza. Não é? Aí ele diz: podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de se estender o mal. Ergue a esperança ao pés dos que desfalecem na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva a perspectiva da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. Quanto exemplo, hein? Quanto exemplo o que você pode fazer? Você pode louvar, você pode auxiliar, você pode consolar, você pode inclusive ouvir, não é? Ele vai falar um pouco depois que na verdade ouvir já é uma bela postura, não é? Quando você não pode fazer o uso da palavra corretamente, não é? Em seguida, Chico, Emmanuel nos fala sobre a postura que devemos ter diante de obstáculos morais. Sim, ele conclui: e quando os obstáculos morais se agigantam, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele, e somente renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Então você tem que falar, fica quieto. Então a gota silenciosa de sedativo, ela é um verdadeiro sedativo, não é? Que acerena o corpo martirizado, não é? Então às vezes basta uma gotinha de silêncio
para que você melhore um pouquinho o estado daquele que está se martirizando. Sim, tá vendo? Se não for para você falar bem, se não tem o que falar bem, pelo menos olha com um olhar de amor, de carinho. Não precisa falar, né? Às vezes o silêncio já vai ser melhor. O suficiente. Sim. Né? Quantas vezes nós precisamos de silêncio nos tempos atribulados de hoje, não é? Com certeza. Então, partindo para a conclusão, eu gostaria que você lesse o último parágrafo, que é onde está realmente o que sintetiza tudo que a gente falou até agora. Sim, ele conclui: nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nós queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em algum lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. A gente, às vezes, quando a gente vai criticar, se a gente estivesse no lugar dele, a gente estaria fazendo às vezes coisas pior. Então, por que a gente vai criticar alguém? Se queixar, né? Aí nós atire a primeira pedra, não é? Aquele que nunca pecou, já vem a passagem de Jesus. Porque se nós formos nos queixar de alguém, nós somos sacros, por acaso nós somos imunes àquele comportamento, aquele determinado comportamento? De forma alguma. Então, se nós nos queixarmos, como diz a frase de Tiago, nós seremos julgados, a contrário do senso, né? Ele diz para não nos queixarmos, para não sermos julgados. Do contrário, nós seremos julgados, porque você está julgando alguém e, por consequência, você também será julgado. Porque e aqui Emmanuel vai além, né? Ele fala que nós fazemos um comportamento ainda pior do que aquele que a gente está julgando. Então, acho que a gente parar de pensar nesse julgar, nesse colocar no lugar, ter um pouco de empatia e ver se naquela situação que faríamos, né? Com certeza, a gente deve ter que orar para aquela pessoa, ter compaixão, ver o lado positivo, né? Em vez de olhar os defeitos e se queixar, com certeza tem uma coisa boa ali. Vamos sempre tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Exatamente. Né? Vamos ver o copo meio cheio. Exatamente. Então, não nos queixemos e façamos o bom uso do dom da palavra. Com certeza. Muito obrigado por ter comparecido a mais este programa. Eu que agradeço de poder estarmos usando bem a palavra. Estamos usando bem a palavra nessas mensagens de luz. Com certeza. E até a próxima semana. Até, pessoal.